Boa noite, a paz do Senhor, a todos que estão me ouvindo e assistindo nesta noite. Quero deixar para a vossa meditação um versículo que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 7, que diz: a epígrafe da leitura nos fala: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. O verso 1 diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Verso 2: Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante mim o ungido do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Nesta noite eu quero orar por você, Santíssimo Soberano Deus, te agradecendo pela leitura da Tua Palavra. Nos ajuda a guardá-la, Pai, em nossos corações e aplicar em nossas vidas. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria segundo a Tua Palavra, Pai. Pois reconhecemos na nossa pequenez que nada temos, somos apenas vaso em Tuas mãos para ser usado e levarmos palavras de conforto ao coração que está precisado. Abençoa a todos que estão me ouvindo e assistindo. Em nome de Teu Filho amado, fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nesta noite temos lido uma passagem bastante conhecida em que o Senhor, Ele quando rejeitou Saul como rei, porque Saul havia desobedecido a Deus, perguntou a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? E pediu para que Samuel enchesse o seu vaso e fosse diante a Jessé o belamita, porque dentre os filhos dele tinha já provido de um rei. E Samuel perguntou ao Senhor: Como irei eu? E esta é a pergunta que nós devemos fazer. No verso 2, como irei eu? Como iremos nós? Pois sabemos que dentre nós tem que soar essa pergunta: como iremos nos apresentar diante do nosso Deus e grande Rei? Sabemos que não é de qualquer jeito que devemos nos apresentar diante de Deus, pois em Êxodo capítulo 23 e o verso 15, o Senhor nos fala que ninguém apareça perante Ele vazio. E é mesmo assim, quando nós vamos nos apresentar diante de alguma autoridade ou vamos em algumas repartições públicas, não vamos de todo jeito. Tem que ter uma preparação. Assim é com o nosso Deus, pois Ele é a nossa autoridade maior e o nosso Deus soberano e supremo. Aleluia, glória a Deus. Pois assim como o profeta Samuel se preocupou como ele iria se apresentar diante do rei Saul, no versículo 2, foi a pergunta que eu fiz, Como irei eu? Ele perguntou ao Senhor, pois temeu ele ao pensar que, sabendo Saul que Samuel iria constituir
Davi como rei em seu lugar, Saul, por conta da desobediência de Saul, esquecendo-se Samuel, que Deus está no controle de tudo, e Deus, além de dar ordens, lhe dá também estratégia para o livrar de qualquer perigo e até da morte. Vemos aqui as 3 ordens de Deus. Primeira ordem é: enche o teu vaso de azeite. Sabemos que o vaso somos nós e o azeite é a oração, a presença de Deus em nossa vida. Segunda ordem: vem e enviar-te-ei. Obedecer mesmo que haja temor, pois se Deus dá uma ordem ou nos chama para uma determinada função, é melhor nós obedecermos do que pagar o preço, ou seja, sacrificar, conforme está escrito lá em 1 Samuel capítulo 15 e o verso 22. Melhor obedecer do que sacrificar. E a terceira ordem é sacrificar ao Senhor, fazer o que agrada ao nosso Deus, obedecendo a sua ordem e deixando Ele nos usar para sermos canal de bênção em suas mãos, para alcançarmos outras vidas, levando a mensagem de amor ao mundo pecador sem esperança e sem paz, pois assim devemos nos atentar para essas coisas e, sabendo que Deus é santo, devemos lembrar que não é de todo jeito que devemos entrar em sua presença, pois Ele é santo e requer santidade de nós. E assim como está escrito aos Hebreus, no capítulo 2 e o verso 3, tem uma pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Assim devemos nos perguntar como chegaremos diante de Deus sem a santificação. Pois o sacerdote, antes de chegar a Deus, ele tinha que se santificar e se purificar para não correr o risco de morrer diante do altar do Senhor. Pois assim como Samuel fez, obedeceu ao Senhor, enchendo o vaso de azeite e indo a Belém para sacrificar ao Senhor, o que vendo os anciões da cidade, lhe perguntaram: de paz é a sua vinda? E ele respondeu: é de paz. Vem sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo, conforme o versículo 5. Hoje é o dia da santificação, pois devemos exercê-la, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, conforme está escrito lá em Hebreus, capítulo 12 e o verso 14. E se você quer ver a Deus, alcançar as promessas do Senhor em sua vida e chegar ao céu, comece a fazer o que Josué recomendou ao povo de Israel em Josué capítulo 3 e o verso 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifiquemo-nos para gozarmos mais ainda da bondade do Senhor, nosso Deus, não fazendo a sua obra relaxadamente, pois a obra não é para ser feita de todo jeito, mas com ordem e decência. Não é de todo jeito que devemos nos apresentar diante do nosso Deus, mesmo que em Mateus capítulo 11, verso 28, o Senhor Jesus nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas não permanecemos do jeito que estamos, pois quando o homem se encontra com Cristo, há uma mudança de vida, uma nova natureza, um novo homem, pois passamos a viver em novidade de vida, e não vivemos mais nós, mas Cristo que vive em nós, através de sua palavra que nos limpa de todo pecado, e esperemos a nossa redenção, a nossa salvação que vem do alto,
onde está o nosso Deus, o nosso Salvador, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Jesus Cristo, aquele que nos salvou de todo o nosso pecado. E para que você medite nesta noite, nestas palavras que foram ditas aqui, nesta hora, como iremos nós, ou como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelos anjos, depois confirmada por aqueles que as ouviram. Você tem a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Basta tão somente reconhecer que precisa de Deus e que sem Ele você não é nada. Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique firmada em seu coração, em nome de Jesus. Amém.